Olá, sou a Camila Monteiro, enfermeira do trabalho da Quagril. Hoje estamos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, onde comemoramos no dia 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção sobre o Suicídio. Estamos com a doutora Melissa, psicóloga e gestora de pessoas. Convidamos também o doutor Arthur, psicólogo, empreendedor, homeopata, doutor em psicologia. Eu gostaria, então, que cada um se apresentasse e falasse um pouquinho. Como a Camila muito bem falou, né? Eu sou psicóloga, sou especializada na área organizacional, consultora aqui na Quagril, inclusive, há alguns anos. E hoje, né, agradecer o convite da Quagril para conversar sobre esse tema tão importante, tão relevante, para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento à população, aos colaboradores, sobre algo que precisa ser falado. Convido, então, o doutor Arthur também para se apresentar. Agradeço o convite, Camila, agradeço o convite da Quagril. Estamos sempre empolgados em poder informar a população sobre as questões emocionais, sobre as nossas questões do dia a dia, nossas vivências. E esse tema é um tema sempre atual. Esse tema nunca vai vir abaixo, ele nunca vai deixar de ser falado, porque ele é um tema que hoje é uma pandemia, não é mais um mero acaso, é uma pandemia que nós estamos vivendo, a questão do suicídio. Como eles falaram, então a gente vai trabalhar sobre toda a nossa prevenção, a conscientização, a autoajuda que cada um precisa, que hoje é um tema que muitos ainda encontram limites para poder estar buscando, e que é um tema que não é um tabu mais, e então a gente precisa traçar estratégias onde todos nós, não só colaboradores como sociedade, precisamos saber das buscas para poder estar prevenindo e entendendo a vida mesmo que cada um leva. Eu convido, então, o doutor Arthur para poder falar um pouquinho para nós sobre a prevenção do suicídio. Inicialmente é importante falar o porquê dessa campanha, né? Por que todo ano, em setembro, tem essa lembrança ou esse falar dessa prevenção sobre o suicídio, levando em consideração que o ato de suicídio, não só a tentativa, como a consequência dela, ela é um aspecto mundial, né? No segundo último registro da ONU, o Brasil está em 8º no ranking mundial, levando em consideração o número populacional é muito grande. Em outros países, em primeiro no ranking, nós encontramos o Japão, que é um país menor ainda, então a proporção é maior ainda. Mas por que se escolheu essa data de setembro e por que ele é amarelo? A gente pergunta isso, fica, apesar de ser uma informação não tão útil, mas é importante a gente entender, inicialmente porque teve um norte-americano, um jovem norte-americano, que se matou nessa data, na verdade foi dia 8 de setembro, e ele foi encontrado dentro do carro dele, que era amarelo, era um Camaro amarelo que ele tinha, e ele veio a cometer contra a vida dentro desse carro. E aí, ao encontrar ele dentro do carro, ficou esse alerta da juventude, um rapaz de 17 anos, e aí começou a se poder falar sobre isso. Né? Por que um rapaz que tinha uma vida plena, um rapaz que era bem afeiçoado, todo mundo gostava, e veio a óbito, né? Por ele mesmo. E aí todos se perguntaram. Então foi um momento de se alarmar. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o suicídio, que é a melhor forma de prevenção. Isso. Bom, doutora Melissa, como podemos, então, aumentar a conscientização sobre o suicídio e a saúde mental? A campanha, inclusive, do Setembro Amarelo de 2023 é "Se precisar, peça ajuda". Né? E eu achei, assim, fantástico. Por quê? Porque a grande dificuldade que todo mundo tem é de pedir ajuda. É de assumir que aquilo é tão sério que eu, muitas vezes, e inclusive na maioria das vezes, não vou conseguir sozinho. Eu tenho muito que eu posso fazer, mas na grande maioria das vezes eu vou precisar do outro para me auxiliar nesse processo, para me auxiliar nesse desenvolvimento, para me auxiliar a conseguir lidar com isso. O que a gente precisa entender, assim, muito claramente? Quando a gente tem uma dor física, quando a gente quebra um braço, quando a gente tem uma dor de garganta, quando a gente tem uma doença mais séria, um câncer, algo que é real, que é visto, real no sentido de que pode ser percebido, pode ser visto realmente, as pessoas procuram de imediato um médico e, inclusive, um especialista. Então, eu quebrei meu braço,
eu não vou no alergista, eu vou no ortopedista. E eu vou seguir tudo aquilo que ele fala, eu vou me preocupar. E, além disso, as outras pessoas se preocupam comigo. Elas ligam para saber, e o braço, como que tá? Nossa, mas melhorou, tá sentindo dor? É algo que a gente lida muito fácil. Quando a gente fala do emocional, quando a gente fala do psíquico, as pessoas têm muitas travas. Porque, por muitos anos, as pessoas foram tidas como não pode ter esse tipo de doença, isso não existe, né? Isso é fantasia, isso é invenção de moda. Então, os mitos que foram criados, inclusive de você tá louco, você vai no psicólogo, você deve ser doido, você vai no psiquiatra, você deve ter algum problema, né? Tenho e preciso tratá-lo. Não sou doido, mas tenho alguns problemas. Assim como posso ter problemas físicos, eu também tenho direito de ter problemas emocionais, de ter problemas psicológicos. E o que eu preciso entender é que isso é tão real quanto quebrar o braço. Isso é tão real quanto uma infecção de garganta. E isso também precisa de uma ajuda especializada. Porque quanto mais eu demoro, quanto mais eu permito que aquilo se desenvolva, que aquilo vá tomando conta, mais difícil será o processo de lidar com tudo isso e de buscar realmente uma nova forma de viver, né? De lidar com aquela situação. Então, é um tabu, é uma dificuldade e que as pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Como podemos incentivar, doutor Arthur, essa busca, essa ajuda, essa aberta, né, para a saúde mental, principalmente na comunidade, nas famílias? Como podemos estar buscando? É interessante que a Melissa disse muito bem, assim, de uma forma bem didática, de que essa parte materialista né, tem que ser observável, palpável, que as pessoas têm que perceber se tem algo ali nítido, né? E isso as pessoas geralmente falam, não, se não tem nada físico, nada palpável, não existe. Né? Isso é uma coisa que a pessoa inventou, ela está com preguiça, ou ela não quer, ela quer evitar alguma coisa, enfim. Só que nós temos que entender que todos nós sentimos situações que a gente não dá conta sozinho. A vida é dinâmica, a vida tem mudanças constantemente, e essas mudanças constantes, nem sempre eu consigo, vamos dizer assim, acompanhar essa adaptação. Não consigo me adaptar rápido ou facilmente às mudanças. Tem algumas mudanças drásticas na vida que ela pode levar a uma depressão, que ela pode levar a uma ansiedade generalizada, que ela pode levar a situações que eu não consigo sozinho resolver. Por exemplo, a separação conjugal, a morte de um ente querido, a perda do emprego, o declínio financeiro, situações que nem sempre estão no meu controle. Né? E eu não consigo adaptar a tempo, eu não consigo lidar a tempo com o que o mundo espera. Cada pessoa tem sua forma de entender, de adaptar ao mundo. E essas situações não estão em manual nenhum, não estão numa bula de remédio, não, ela está com o tempo que eu tenho de resiliência e para conseguir enfrentar os problemas. São situações que começam a deixar sinais. E é aí que as pessoas têm que observar esses sinais. Tanto eu observar em mim, quanto as pessoas que estão ao redor observando as pessoas, né? Nós temos que vigiar também as pessoas ao nosso entorno. Então, isolamento, a pessoa quando começa a se isolar demais, não quer convívio social, a pessoa quando começa a falar que por que ela está viva, por que vale a pena viver, ela já devia ter morrido, ela é um peso para as outras pessoas, ela fala muito de culpa de algo que ela fez e não consegue se desfazer daquela fala o tempo todo. São pessoas que muitas vezes vão se refugiar pelos seus sofrimentos no álcool, na droga, no abuso de medicamentos, e aí ela vai declinando. É um momento que ela não consegue mais achar uma luz nessa situação que ela se colocou. Né? E aí é hora de a gente ter que perceber, ou em nós ou nos outros, o que está acontecendo? Por que essa pessoa quer morrer? O que ela vem falando, idealizando a morte? O que ela vem falando tão claramente de como quer se matar? Pessoas que vão pesquisando sobre arma, pesquisando sobre veneno, sobre... Alguma coisa tem um alerta e eu tenho que olhar. Sim. É o horário de olhar para essa pessoa, chamar ela no canto, conversar em particular. Se eu estou assim, eu procurar uma pessoa de confiança para conversar, dizer claramente o que está acontecendo. Esses sinais não podem ser deixados despercebidos. Né? É a hora de pedir ajuda, pela conversa, por um profissional específico, mas isso tem que ser tratado. Nós temos que falar realmente do que incomoda. Se eu falo que eu não estou valendo a pena, que a vida não vale a pena, por que eu estou vivo, é um sinal muito
eminente de que alguma coisa pode acontecer. Pessoas em desespero podem tentar cometer um suicídio com um ato indireto, tentando pela vida. Mas tem um outro, que é um ato inconsciente, que pouco se fala, que é um ato indireto, que é quando eu bebo em excesso, eu pego o carro e saio correndo em excesso, quando eu não cuido da minha saúde como deveria, me ponho em risco constantemente. Então, são sinais de alerta. E nós temos que observar isso. Como a gente falou, né, de um modo geral, toda a busca, né, da ajuda. Então, assim, e hoje a gente vê uma realidade em Unai muito pequena, né, igual a gente estava até conversando mais cedo, que a gente tem uma busca de tratamento, mas a gente não tem uma busca de prevenção. Então, o que vocês também sugeriam, quais são os tipos de apoios que a gente poderia estar, né, tendo para poder lidar com essas dificuldades emocionais que a gente tem tanto, e é um local onde que às vezes na comunidade a gente não tem aonde buscar. Quais são esses tipos? Só complementando um pouquinho do que o Arthur falou, que é muito importante, uma das melhores formas, né, de se buscar esse apoio, de se buscar essas formas de solução desse problema, está muito dentro do que o Arthur começou a falar, que é buscar esse autoconhecimento. Se eu estou mudando, ou se alguém que eu amo, que eu convivo, que está ao meu lado, eu estou percebendo mudanças. Gente, as mudanças comportamentais são o primeiro alerta do nosso organismo de que algo não está legal. Eu sempre dormi bem, de repente eu não durmo mais bem, eu tenho insônia, eu tenho muita dificuldade para pegar no sono, eu acordo a noite toda. Primeiro sinal de alerta. Eu sempre me alimentei bem, de repente meu apetite ou está muito intenso, quer comer o mundo, né? Como se eu fosse tampar vários buracos, vários medos, vários receios com alimentação, que não vai acontecer. Ou tem gente que trava o organismo e não aceita o alimento, faz vômito, né? Não consegue, não aguenta nem o cheiro, né? Então, tanto a perda do apetite quanto o apetite mais exagerado, né? A irritabilidade, né? Nossa, eu sempre fui tranquilo, nosso fulano era tranquilo, tá tão difícil de lidar com ele, tudo estressa, irrita, qualquer coisinha parece que ele perde totalmente o controle, né? Então, são sintomas que a gente precisa acompanhar. Assim como tenho sintomas para as questões físicas, eu tenho vários sintomas que me alertam de que algo está acontecendo. Né? Aquela dor de cabeça, eu já procurei o médico, já expliquei, já falei, já fui em 2, já fui em 3, todos eles falam que não tem nada, fiz ressonância. Questão emocional dá dor de estômago, questão emocional dá dor de cabeça, questão emocional dá dor no corpo, fadiga, né? Tem gente que fala, nossa, eu vivo cansado, eu acordo cansado, eu vou dormir, parece que eu estou carregando o mundo. Então, são várias questões que tá ali piscando o sinalzinho amarelo. Fulano, não tá legal, tem algo de errado. E que muitas vezes a gente acha, mas é porque eu tô trabalhando muito, é porque tá acontecendo tal coisa, é só um momento. Graças a Deus é só um momento. Mas às vezes isso é falado da boca para fora. Mas lá dentro a gente acha que aquilo não vai ter fim. A gente acha que aquilo não tem como a gente coordenar mais. E aí é que começa todos esses pensamentos, né? E aí é que vem toda essa situação, porque chega num ponto que eu não suporto mais sentir tudo aquilo. E aí eu começo a achar que viver não vale a pena. E o que eu preciso entender é justamente o contrário. Né? Viver é a coisa mais importante que existe. A gente luta todos os dias. O nosso maior instinto é o de sobrevivência. Né? Então a gente precisa entender que viver precisa estar sempre em primeiro plano. Sim. E que é muito bom viver. É muito prazeroso viver, desde que eu me cuide. Então, primeira questão. Buscar esse conhecimento, observar seus comportamentos. Está mudando, está alterando o comportamento de alguém, você está percebendo? Chama, conversa. Isso é um primeiro alerta. Né? E se a pessoa não quiser buscar ajuda sozinha, não tiver essa condição, busque com ela. Entre em contato com profissionais, vá atrás de profissionais, nós temos excelentes profissionais. Né? Então, busque essa ajuda, agenda, vai junto, conversa, explica, porque nós precisamos entender que nem sempre a pessoa está aberta a procurar sozinha. Porque às vezes a gente fala, precisa procurar, mas nem sempre a pessoa tem essa condição. Então, a gente precisa de suporte dos amigos, mas a gente também precisa do suporte profissional, familiar, amizades e profissional. Né? Então, o suporte dos amigos e da família vai ser aquele suporte até para que o profissional funcione. Sim. Então, a gente precisa entender que se a gente tem alguém na família que não está bem,
esse suporte é extremamente necessário, de ouvir, de ter um pouquinho mais de paciência, de cobrar um pouquinho menos, porque às vezes a pessoa já está no momento, né, como o Arthur muito bem colocou, já está passando por uma situação extremamente fora do controle dele, extremamente desconfortante, e ainda fica. Um cobra uma coisa, o outro fala outra, um reclama, mas não faz isso, mas não... Tem os julgamentos, né? Tem toda uma questão de julgamento, aquilo vai simplesmente piorando todo aquele sentimento, todos os pensamentos que vão virar ações. Tudo na gente começa com pensamento. Depois disso vai virar sentimento e vai virar ação. Então, se aquilo não é travado, não é elaborado, não consigo mais sozinho fazer isso, eu preciso de um profissional. Né? Então, eu preciso realmente buscar alguém que entenda e buscar esse suporte. E entender, né? Volto a repetir o lema da campanha. Se precisar, peça ajuda. Não tem outro caminho. Eu preciso assumir que eu preciso do outro junto comigo. Né? Seja alguém da minha família, seja um amigo que eu confio muito, seja, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje, ou buscar realmente o que as pessoas falam sobre isso, né? Hoje a gente tem tanto acesso à mídia, né, à informação, então busque ajuda. E precisando, o que nós temos aí no mercado são profissionais capacitados para realmente lidar com toda essa situação. Tá? Então, o primeiro ponto, o ponto inicial é mudança de comportamento. Então, a gente precisa estar muito atento a esses sintomas que o nosso organismo, pela vontade de viver, nos dá. Com certeza. Bom, como a gente tinha falado, né, quais são também umas estratégias práticas que a gente pode, né, estar orientando para todos, para poder estar buscando essa autoajuda? O importante, a Melissa tocou num assunto que é importante, da mudança, né, do autoconhecimento, né, a renovação das ideias, do pensamento, das atitudes, que ele passa por esse propósito de vida. Eu tenho que saber por que eu acordo todo dia. Eu tenho que ter um objetivo de vida. Vem se falando muito do Ikigai, que os japoneses utilizam, né, que é esse propósito de vida. Eu estou acordando para quê? Para que eu estou vivo? Eu vou fazer o quê? É um objetivo de vida. Nós temos que ter objetivos de vida e em momentos diferentes a gente muda ele. Isso é bom. Né? Nós não precisamos ficar pegados às coisas, senão a gente sofre, mas também precisa pegar o controle da vida. A gente não tem. A vida é fluídica, a gente vai vivendo e vai deixando as coisas acontecerem. E é importante a gente entender essa questão seguinte. Muita gente envolve, quando tem a questão do suicídio, a ideia de pouca fé, porque você perdeu a confiança em Deus. E não é isso. Né? Não é falar que a pessoa está pecando ou algo nesse sentido, porque realmente é uma situação de adoecimento. Ela precisa olhar para isso. Né? Apesar que tem muita gente que fala assim, mas ele não tem direito sobre a vida dele porque não foi ele que deu a vida. Tudo bem, é louvável isso. Mas ele tem que ter outros argumentos. Esse argumento sozinho não se sustenta. E aí o que a gente tem que analisar? Como que está a vida dessa pessoa? O que ela precisa mudar? O que ela não está enxergando que alguém precisa pontuar para ela? De saída de vida, né? De enxergar outras possibilidades da vida. Quando a gente fala muito de ter alegria da vida, a gente não olha para a tristeza. A tristeza, ela também é boa. Mas ela, em excesso, ela afunda. Tem momentos em que a gente precisa entristecer para a gente entender o que está ao redor, valorizar coisas ao nosso entorno. Sim. A gente tem que parar de ter medo das emoções. Medo da vida. Medo de falar, são medos que não são mais utilizáveis. Há um momento serviu para proteção, hoje não. Hoje a gente precisa estar aberto a isso. Só que nós tivemos um problema social muito grande. Nós fomos reduzindo os espaços públicos, que eram locais de fala. Vou dar um exemplo. As praças públicas, os lugares de encontro. Né? A gente estava falando até antes que, por exemplo, as mulheres ainda têm espaços privados onde elas podem falar. Vai no salão, tem a fofoca faz bem, é o lugar que você troca informação. Muitas vezes está falando da vida do outro, mas está falando de si também. É um local que você está trocando informações. Né? Só que a gente vai reduzindo esse espaço. Não tem mais um local de encontro. Os homens não têm mais um lugar de encontro. As mulheres estão diminuindo isso. Nós estamos ficando muito privados. Nós estamos indo para dentro de casa com nossos problemas, nossos sofrimentos. E aí a gente se isola. E o celular. E o celular, que é outro impactante, que se isola mais ainda. Né? E aí você mascara também uma vida feliz que não é. Né? São questões modernas? São. Eu tenho que começar a procurar no início, porque eu já tenho um incômodo que eu já posso trabalhar sem deixar afundar nele. Porque depois que eu me deprimo naquela situação, eu levo mais tempo para sair dele.
E aí que vem um alerta. O maior alerta dos profissionais de saúde é quando a pessoa começa a melhorar. Ela está no fundo, ela começa a melhorar da sua depressão, ou do seu comportamento começa a sentir melhor. É quando a gente tem que vigiar mais. É quando tem que falar com a família, cuidado, ó a janela, ó a faca, cuida com o que tem perto. Porque é quando a pessoa se sente empoderada para poder cometer um crime contra si, né? E aí, esse momento que a gente tem que estar mais em alerta. E para esses gatilhos, né, que são a fuga, né? É a fuga. Então, acha que está bem. E também, assim, não deixar, porque quando você também vê que eles estão afastando dos tratamentos, observar também sobre isso, né? E eles tendem realmente a fugir, né? Isso. Porque o Arthur colocou essa questão de ser realmente um acompanhamento mais demorado. Por quê? Porque eu não vou lidar com um problema específico. Eu vou lidar com um ser humano como um todo. Nós não somos só emoção, nós não somos só espiritual, nós não somos só mental, nós não somos só corporal, nós somos um todo. E o trabalho do psicólogo é conseguir fazer com que tudo isso flua de forma equilibrada para que a pessoa consiga viver, inclusive, os momentos de tristeza. Entendendo que eles fazem parte da vida. Se a nossa vida fosse totalmente retilínea ali, seria um saco. Ela justamente tem altos e baixos para que seja emocionante, para que seja prazeroso, né? para que a Crescer gente como possa pessoa. desenvolver, né? Então, a gente precisa entender isso, que quando se acompanha o todo, quando se trabalha o todo, é mais demorado. Não é a mesma coisa de eu te dar um antibiótico e daqui 10 dias você está bem. Não, é um acompanhamento, onde você vai começar com sessões semanais, passar para quinzenais, passar para mensal. E muitas vezes a pessoa, na hora que começa a melhorar, ela, não preciso mais. E é o momento que ela mais precisa. Porque ela começou a melhorar. E a chance dela retornar pior é muito, muito maior. Né? Eu gosto muito de fazer essa analogia com o físico, porque acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Mas é a mesma coisa do antibiótico. Se o médico te prescreveu um antibiótico de 10 dias, você tomou 4, parou de doer a garganta e você parou, ela vai voltar pior. O emocional é a mesma coisa. Você não está curado, você não está liberado. E aí, quando você para aquele tratamento, a chance de você ter uma piora mesmo, um quadro mais severo, é muito grande. Por quê? Porque você só deu alguns passos. Né? Então, a gente precisa estar muito alerta a essa questão, que é um trabalho árduo e doloroso. Porque você vai precisar entrar em contato com questões que não são prazerosas, que você não gostaria, mas é isso que vai te fazer melhor, é isso que vai te levar a evoluir. Né? E aí, falando de toda essa questão, né, tanto pública quanto privada, da busca de tratamento mesmo, mas a gente tem que entender que tem uma parte que é nossa também. A gente precisa mudar algumas rotinas, porque as nossas rotinas hoje são extremamente adoecedoras. Né? A gente levanta, trabalha, volta, assiste televisão, Netflix, celular, parará, reclama da vida, deita, dorme, amanhã levanta, tomara que durma, né? Tem uns que nem dormem. Levanta, vai trabalhar, reclama da vida, reclama da empresa, reclama do trabalho. E aí? Cadê eu nisso tudo? Né? Então, entender que algumas rotinas precisam passar a fazer parte da minha vida justamente por esse todo que eu falei que nós somos. Né? Então, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso cuidar da minha alimentação. E eu não estou falando, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você pode comer de tudo, desde que você saiba se alimentar, colocando um combustível positivo no seu organismo. Né? Então, se você não abastece seu carro em qualquer posto, você também não vai comer qualquer coisa, porque é a mesma situação. Né? Então, quando o seu corpo está enfraquecido, a chance do seu emocional fragilizar é muito maior. Então, a gente precisa passar a ter algumas rotinas, diminuir a questão do celular, né? Eu toquei na questão do celular, porque hoje a gente vê um adoecimento gigantesco das pessoas se comparando a outras em redes sociais, achando que a vida do outro é mais fácil, é mais bonita, é mais divertida. Mas você está vendo só uma foto, você está vendo só um vídeo. Né? Então, isso tudo é extremamente adoecedor. Portanto, eu tenho que saber que eu não tenho mais, nesse momento, condição de lidar com aquilo. Então, cancela, diminui. Para de assistir o que te faz mal. Para de buscar o que te faz mal. Vai buscar o que te faz bem. Vai buscar o que realmente vai fazer diferença. O Arthur colocou uma questão muito importante, né? Contato social, gente. Como tem diminuído o contato social, né? Reuniões de... Vai reunir com as suas amigas, vai tomar um vinho, vai tomar uma cerveja, vai falar besteira, vai rir. Os homens precisam jogar futebol, precisam sair com os amigos, precisam tomar um chopp. Isso é saudável. E o que a gente tem feito? Trabalhar e ir para casa, e não é para um contato familiar, é para um contato tecnológico. Então,
A doença vem muito disso, né? Antigamente, as pessoas sentavam, terminavam de trabalhar 5h30, sentavam na calçada ali no meio-fio, na nossa época, né? Sentava ali no meio-fio e ia conversar, ia contar caso, os pais sentavam tudo ali nas cadeirinhas, né? Então, era todo mundo, tinha muita condição de fala e muita condição de escuta. Hoje, tá todo mundo correndo, todo mundo desesperado, ninguém tem tempo para nada, ninguém ouve, ninguém fala. É bem isso. Então, isso é adoecedor. Dá exemplo, por exemplo, essa questão do convívio, principalmente familiar. Porque a família não é... Dizem muito que a família é um berço de bênção, né? Não é todas que são assim, não. Tem muitas que adoecem o sujeito. Sim. Por isso que esse escapar, de vez em quando, ele faz bem também. Questão emocional, enfim. Mas para entender como que faz parte esse convívio familiar importante. Vou dar um exemplo. Na época dos aniversários, era um processo. Ia todo mundo junto para enrolar docinho, para fazer aquele processo. A criança ficava percebendo aquela ida e vinda. Então, o aniversário em si já era, foi tudo o processo. Não é o aniversário. Hoje não, hoje você aluga um espaço específico, frio, não tem nada a ver com a criança. Vai lá, todo mundo fica lá, come, bebe, vai embora, 2 horas. A criança não sente que aquilo participou do processo, que foi para ela. Né, nesse sentido. Porque nós somos hoje muito rápidos em tudo. A gente quer tudo muito rápido. E a nossa mente não acompanha dessa forma. Né? O tempo nosso, ele é diferente do tempo que passou. É assim, então parece que a gente está sempre achando que o tempo está passando muito rápido. O tempo é o mesmo. Não mudou, né? Não. O que isso tem a ver com a nossa saúde mental? Quando nós percebemos que nós estamos íntegros, nós estamos integrados no meio, integrados no tempo, nós estamos presentes aqui agora, nós conseguimos respirar melhor, nós conseguimos perceber as pessoas melhores, nós conseguimos falar mais da gente. E a gente não está pensando no futuro, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Esse aceleramento do mundo, ele faz com que a gente saia do nosso eixo. Né? E aí entra a tecnologia, as mídias sociais, o excesso de... Hoje tem configurações de pais que querem estar menos com seus filhos, porque acham que é cansaço estar com os filhos. Eu estou cansado, eu tenho que ver televisão ou celular. A cabeça cansa mais. Você quer descansar mesmo? Está bem? Senta e vai brigar com seu filho. Garanto que vai ser melhor do que estar o tempo no celular. Mas virou uma prática normal, no sentido de robotização. Que fala muito de normose, quem fala muito isso é o Pierre Vai e o Roberto Crema. Está tudo tão normal que vai passando, que é o hábito, né? Esse hábito que a Melissa falou, que a gente vai vivendo, e a coisa vai acontecendo e não percebe. Quando percebe é quando vem os adoecimentos. E aí, opa, foi de uma hora para outra? Não. Foi um processo. E eu não entendo. É um processo para adoecer? Por que a pessoa quer passar um processo para se curar? Então, assim, é meio que... Eu levo muito tempo para adoecer, mas eu quero com um milagre, ou com um remédio, ou com qualquer coisa, curar de uma hora para outra. Não, tudo é um processo. Tempo. Nós, seres humanos, temos o nosso tempo, e o tempo tem que ser aceito, e ele tem que ser aprovado dentro das nossas condições que nós temos. Bom, diante de tudo isso, né, que nós abordamos, falamos muito bem, né, sobre a prevenção, sobre o cuidado, sobre a ajuda, né, sobre como buscar também, quais são as maneiras, né, fáceis, e para não deixar que a gente se afunde, né, antes. Então, eu gostaria então que vocês compartilhassem uma mensagem sobre as dificuldades, né, para aqueles que costumam estar sempre com o emocional, com dificuldades emocionais, uma mensagem de esperança, uma mensagem de auto-observação, né, que é muito importante isso para nós e para todos aqueles que precisam desse cuidado e não sabem também como enfrentá-lo. Enquanto o Arthur falava aqui, eu lembrei de uma frase que a Jussara, que é gestora de RH aqui da Coagril, falou um dia, que o tempo é o que existe de mais justo no mundo. E quando a gente para pensar, a realidade é justamente essa. O tempo é o mesmo para todo mundo. A diferença é o que a gente faz com ele. É a forma como cada um de nós utiliza o tempo que tem. O meu tempo é o mesmo seu, é o mesmo do Arthur. Talvez as prioridades sejam diferentes. E essa é a grande questão que eu gostaria de deixar de mensagem, né, para quem está nos ouvindo. As prioridades, às vezes, estão muito erradas. E isso é que nos mata. Não é a falta do tempo, não é a dificuldade em viver, não é os problemas que a gente vive, é o que a gente está colocando como prioridade na nossa vida. Às vezes a gente está dando muito foco, muito tempo, muita força para questões que nos adoecem.
e tirando pouco tempo, dando pouco foco e pouca prioridade para questões que são extremamente saudáveis, né? Fazer uma janta com a família, né? Ir para um clube, conversar fiado um pouquinho, fazer qualquer coisa que é de graça, gente. Tem tanta coisa de graça, tem tanta coisa fácil, tem tanta coisa prazerosa e que às vezes a gente acha que é besteira. E é isso que nos fortalece. E aí a gente vai investir em prioridades que nos adoecem. Então, o que eu deixo de mensagem hoje é: o tempo está aí e ele precisa ser melhor aproveitado. Como que a gente aproveita? Revendo nossas prioridades. Onde que eu estou gastando cada segundo do meu dia. É verdade. E o tempo livre não está à venda, né? Não. O tempo livre é livre. Eu gosto muito de uma ideia que chama nadismo. A gente tem que aprender a não fazer nada. Fazer nada. Nós temos uma angústia, uma ansiedade, parece que não fazer nada, parece que está perdendo tempo. E, na verdade, é ganhar tempo para você. O seu cérebro funcionar melhor, para você respirar melhor, perceber o mundo ao seu redor. Eu acho que nós temos uma resposta que a gente não observa, que são as crianças. Essas crianças, elas têm um tempo fantástico. Elas veem o mundo de forma fantástica. Se a gente começar a olhar para o mundo de forma fantástica, no sentido de que tudo é novidade, tudo é belo, tudo é bonito, eu acho graça nas coisas. Eu começo a rir com mais facilidade, eu começo a querer compartilhar mais, eu começo a querer dançar do nada, eu começo a aproveitar as coisas. Né? Então, as crianças, elas têm um tempo delas que eu acho fantástico. E eu observo não só meus filhos, mas as crianças de forma geral, que quando elas estão empolgadas, elas estão empolgadas. Elas querem aproveitar ao máximo, elas querem rir, elas querem brincar, elas querem aproveitar o que tem. E nós não aproveitamos. Nós parece que temos culpa de ter tempo, culpa de estar à toa, culpa de... Parece que tem que estar o tempo todo preenchendo com alguma coisa. Né? E o simples fato de a gente estar com alguém, porque é nítido hoje isso, as pessoas não aproveitam o tempo com estar junto. Sempre está com o celular, sempre está preocupado com alguma coisa, e a pessoa conversando não vivencia aquilo naquele momento. Né? A gente tem que estar presente. Se não estiver presente, tudo passa. E aí depois nós vamos ver, o tempo passou, e nós vamos ficar reclamando disso. Né? Não adianta. A mensagem que eu tenho é assim, eu acho que quanto mais rir, melhor. Quanto mais rir, quanto mais brincar, divertir. A diversão é o que faz a gente ficar vivo. Nós somos seres sociais, nós temos que divertir juntos, e nós somos eternos, eterna criança, eterna pessoa que quer brincar e divertir. Quanto mais rir, não tem espaço para coisa ruim, pensamento ruim, e naturalmente você se afasta do que não presta. Por exemplo, você começa a não ver televisão, notícia sensacionalista, porque a mídia, a sensação é que tudo está ruim, o mundo só está ruim. Para quem não assiste isso, o mundo está maravilhoso. Né? Nesse sentido, não é se enganar. A gente sabe dos problemas, Sim. Mas a gente trazer o que é melhor para a gente. Né? E isso, já tem várias pesquisas que mostram que quanto mais você tem positividade, mais suas células renovam, suas células vibram, suas células melhoram como pessoa. Então o adoecimento vai ficando sempre longe de quem está sempre alegre. Observa depois, tem um documentário muito interessante no Netflix chamado sobre zonas azuis, sobre pessoas que chegaram até 100 anos. O cara foi nessas cidades e tem muita coisa em comum. E uma coisa que a gente vai observar é isso, a alegria de viver, objetivo de vida, querer estar sempre alegre, compartilhando com as pessoas, além da alimentação e outras coisas, esses físicos, mas esse foi o principal que nós vamos encontrar. Quer viver melhor? Vamos ser alegres, vamos rir, vamos compartilhar. Essa é a melhor forma. Viva o prazer da vida. Né? A vida vai ser vivida, não é para ficar sendo encostado. Bom, é isso que a gente queria passar para todos vocês, né? Um pouquinho sobre como se prevenir, como buscar essa ajuda. Contamos, né, com a participação de 2 grandes mestres aqui que deu uma aula para todos nós. Eu fico muito agradecida pela participação de vocês aqui, por ter disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho sobre, né, o conhecimento, sobre essa autoajuda, sobre essa busca que muitas vezes nós mesmos não conseguimos, né, enxergar para aqueles pequenos detalhes. E querendo ou não, eu costumo de brincar que todos nós temos um pouquinho, né, de adoecimento, né? E às vezes a gente não sabe como enfrentar e às vezes não como identificar. Eu garanto que só na escuta a gente vai achando até os próprios nossos gatilhos aqui em conversa.
Então, estamos sempre abertos, né? A Quadril, ela oferece também todo esse apoio a todos os colaboradores. Gostaria que todos soubessem aproveitar cada vez mais tanto essa busca, né, para usufruir, porque a gente vê ainda uma recusa muito grande das pessoas e às vezes não é problemas, trabalhos, então já vem com esses problemas já de família, como vocês mesmos relataram, né? Tem famílias que às vezes elas, a gente sabe que é o berço, mas ela sabe que também adoece. Então, a gente percebe que a gente encontra, né, com todas essas dificuldades aqui também. E aqueles também que têm famílias maravilhosas e que encontram dificuldades no relacionamento lá fora, né? Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Espero que as portas aqui estejam sempre abertas para todo momento que a gente precisar. Com certeza vamos ter várias e várias conversas sobre isso. E é isso. Muito obrigada, gente. Agradeço, estou à disposição. Precisamos também.